Bem, então aqui nós temos o modelo da ata. Reparem que a gente tem o local para vocês colocarem o nome da igreja, a data em que foi realizada a ata, o endereço, quem fez a oração inicial, quem fez a mensagem e os membros presentes, tá? Lembrando que aqui é apenas um modelo. Então, para quem tem o livro de atas e vai redigir, tranquilo. Agora, quem vai utilizar algo impresso, não peguem simplesmente e copiem as palavras. Por exemplo, modelo de ata. A gente tem recebido algumas atas aqui que estão vindo exatamente como está aqui. E não é dessa forma, é apenas um modelo para vocês se basearem, tá? Então, vocês não vão colocar modelo de ata, vocês vão colocar aqui, vão começar diretamente aqui. A ata da comissão da igreja tal, realizada no dia tal, e vai colocar as demais informações aqui do cabeçalho, tá bom? Logo embaixo vocês vão colocar aquilo que foi votado. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando o seguro patrimonial, mas vocês podem utilizar este modelo para votar qualquer assunto. Então, vocês precisam sempre seguir essa estrutura. O ano, tá? O número do voto, então nós já estamos no final de junho, eu acredito que vocês já tenham aí vários votos, né, nesse ano de 2019. Então, por exemplo, se vocês estão no voto 21, vocês vão colocar 2019 021. Se vocês estão no voto 17, vocês vão colocar 2019 017, sempre seguindo a ordem dos votos. O voto precisa começar, o primeiro voto do ano precisa começar em 001 e ele precisa seguir uma ordem cronológica aí nesse número, tá bom? Então, por diante 002, 003, enfim, até terminar os votos do ano, tá bom? Então, no caso do seguro patrimonial, sempre vai ser esse cabeçalho aqui. Seguro patrimonial, aprovar ou renovar. Percebam que a ata, ela sempre tem essa ação, esse imperativo, aprovar, renovar, registrar, votar, sempre tem que ter esse imperativo, tá? E aí o texto, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente sempre inicia o voto do seguro patrimonial com a seguinte palavra, propõe-se. E essa palavra tem que estar em caixa alta, em letras maiúsculas, tá bom? Então, propõe-se aprovar ou renovar, aí vai ser conforme o caso da igreja de vocês. Se é o primeiro ano que a igreja está fazendo seguro, isso acontece para igrejas novas, vai ser aprovar. Agora, se já é uma igreja que tem seguro, já teve seguro ano passado ou já vem com seguro de anos anteriores, vocês vão colocar renovar, tá? Então, propõe-se renovar o seguro patrimonial anual da igreja, conforme ficha do seguro preenchida, tá? O tesoureiro sempre recebe aquela ficha para preencher com as informações da igreja, com o número da proposta. Então, a ata tem que estar de acordo com essa ficha, tá bom? Então, conforme ficha do seguro preenchida, de acordo com a proposta número tal. Aqui a gente está usando o exemplo da proposta número 1, mas você vai colocar aqui a proposta que a sua igreja está solicitando, tá bom? De igual forma o valor, tá? No valor de 60 mil, aqui eu estou usando um exemplo, você vai colocar aquilo que a sua igreja escolheu. Sendo 70% pago pela igreja local e 30% pago pela Missão Alagoas. Este é o texto para se votar o seguro patrimonial. Logo abaixo, você precisa registrar o inventário dos bens, tá? Então, segue aqui a mesma lógica, tem que ter o cabeçalho, o título, né, do voto, seguido 2019 002, aqui no nosso exemplo é o voto 002. Inventário de bens, registrar. E aqui o texto do voto. Votado em caixa alta, registrar inventário patrimonial conforme relacionado. E aí vocês vão colocar aqui embaixo, como a gente tem aqui, o modelo da planilha. Opa, deixa eu voltar, ok. O modelo da planilha,
o nome do equipamento, a marca e o valor, certo? Ah, mas a gente não sabe o valor. Faz uma pesquisa no Google. Veja ali mais ou menos o bem que você tem, se você encontra no Google e coloca ali o valor que está aparecendo para você no Google, tá bom? Caso haja mudança de endereço, vocês vão fazer o voto da mudança de endereço. Então está aqui o título, seguindo o mesmo padrão, o ano, o número do voto, do que se trata esse voto, mudança de endereço, e aqui a palavra é solicitar. Vocês estão solicitando à Missão Alagoas a mudança do endereço da igreja, nos registros aqui na Missão Alagoas. Então o texto é: votado, solicitar à Missão Alagoas a mudança de endereço da igreja, grupo, como segue. Aqui eu quero atentar para o seguinte, aqui a gente colocou igreja grupo, mas se a sua igreja é igreja formalizada, você só vai colocar igreja, você vai tirar aqui esse barra grupo. Se a tua igreja é um grupo, você vai tirar a palavra igreja, entende? Você vai deixar só o grupo. Eu estou atentando para esses detalhes porque, como eu falei no início, muitas igrejas têm pego simplesmente o texto como está aqui, não alteram segundo a sua realidade e enviam. E aí a gente fica com um texto que não é correto, com um texto com falhas e com erros, tá bom? Então é dessa forma, tá? E aí você vai colocar o endereço anterior e o novo endereço, tá? E segue o texto. Ao tempo que solicitamos a Missão Alagoas para alterar o endereço junto à ARM para a garantia de cobertura do seguro da igreja, conforme anexo 1. Aí você vai anexar comprovante de residência, fotos, notas fiscais e declaração de doadores, certo? Nesse caso aqui, especificamente deste voto, você vai anexar o comprovante de residência para comprovar o endereço atual da igreja, tá? O próximo exemplo que nós temos aqui é orçamento, tá? É o mesmo requisito aqui, o mesmo padrão, tá? E aí você vai utilizar a palavra aprovar, tá? Propõe-se, em caixa alta também, aprovar o orçamento da igreja para o ano de 2019, aqui ficou 2018, mas eu vou corrigir e vou mandar para vocês. Para o ano de 2019, conforme distribuição dos departamentos e percentuais a seguir. E aí nós temos aqui uma sugestão de divisão de departamentos, mas isso aqui não precisa, vocês vão seguir aquilo que a comissão decidir, aquilo que for melhor para a sua igreja, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui Ação Solidária Adventista, 3%, Clube de Desbravadores, 2%, e assim vai. Você vai ver, junto com a comissão da sua igreja, junto com a liderança da sua igreja, aquilo que é melhor. Não, aqui a gente quer ação solidária apenas 1% e a gente quer clube de desbravadores 5%. Não tem problema, tá? Contanto que os departamentos da igreja fechem os 100% do sistema, tá certo? E aí você, como tesoureiro, mediante essa ata, você vai fazer a alteração no sistema. A gente já compartilhou um vídeo com vocês de como fazer essa alteração do orçamento no sistema. Se alguém precisar, pode entrar em contato com o seu analista, que ele vai enviar para você. Você vai fazer essa alteração, vai enviar a ata aqui para o setor de tesouraria de igrejas e o seu analista, com a ata em mãos, vai validar o orçamento que você cadastrou no sistema, certo? Caso a igreja decida manter o orçamento como está no sistema, o texto deve ser: propõe-se, também em caixa alta, aprovar o orçamento da igreja para o ano de 2018, aqui também vou alterar para 2019, conforme já está registrado no sistema. Simples assim, tá bom? E agora, auditoria, tá? É o mesmo padrão, ano, número do voto, o assunto a ser registrado, auditoria, e o termo registrar. Propõe-se registrar o relatório da auditoria da tesouraria
para o período de... Aqui a gente colocou um exemplo, 3 de 2017 a 3 de 2018, realizada pelo auditor fulano de tal, no dia tal, conforme anexo 2. Então, vamos lá. Aqui o período, como eu falei, é apenas um exemplo. Você vai utilizar o período que o auditor colocar no seu relatório. Lá ele coloca assim, ó, período auditado, 1 de 2018 a 1 de 2019, um exemplo. Fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019. Ele coloca isso lá no seu relatório. Aí você transfere isso aqui para o voto do registro da auditoria, tá? Realizada pelo auditor, aí você vai colocar o nome do auditor. A gente tem recebido aqui os votos de auditoria, literalmente como está, realizada pelo auditor fulano de tal. A gente não tem esse auditor aqui, é apenas um exemplo para vocês, tá bom? Então, realizada pelo auditor Luigi no dia tal. Lá no relatório também tem o dia em que a auditoria foi realizada, conforme anexo 2. Esse anexo 2 é o relatório da auditoria, tá bom? Ou você pode simplesmente colocar conforme anexo, conforme documento anexo, não tem problema. Mas aí tem que vir o relatório da auditoria anexado, assinado pelo tesoureiro, assinado pelo pastor e pelo ancião da igreja, tá bom? Então, aqui depois você vai ter o espaço para colocar quem fez a oração final, as assinaturas, pastor, secretário, ancião, tesoureiro. Aqui tem esses espaços propícios para isso, tá? Esses são exemplos de votos. Vocês podem utilizar esse modelo para votar qualquer coisa. Lembrando que sempre precisa identificar o ano, o número do voto numa sequência lógica dos votos da sua igreja, o assunto que está sendo votado e qual é a ação que vai ser feita nesse voto. É registrar, é autorizar, é votar. Vocês vão sempre colocar ao lado do assunto do voto, tá bom? Se vocês quiserem, podem compartilhar com a secretária da igreja de vocês, para que elas também estejam a par de como realizar a confecção da ata de uma maneira correta. E, como eu falei anteriormente, caso elas ainda tenham dúvida na redação de algum voto, podem entrar em contato com a secretaria aqui na Missão Alagoas, que a secretaria vai poder ajudar, tá bom? Muito obrigada novamente.